Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 28 de março de 2022. Vamos iniciar a última semana de março falando de aves e suínos. Veja os destaques do dia. Na integração, os produtores são remunerados de acordo com a conversão alimentar. É a diferença entre a quantidade de ração disponibilizada e o peso final dos animais. Vamos entender melhor o cálculo na avicultura. E mais, quais são as vantagens de contratar um seguro rural? Em quais casos o pecuarista está protegido? Esclareça suas dúvidas sobre a cobertura para o plantel e para a estrutura da granja. Tudo isso e muito mais, Ligados Integrados, já está começando. E a gente começa o programa de hoje falando sobre conversão alimentar, um dos indicadores mais importantes da avicultura e um dos principais desafios enfrentados pelos produtores. Afinal, a conversão alimentar é um termômetro de produtividade para a granja e é ela que define a saúde financeira do aviário. Vamos saber mais sobre a conta entre a quantidade de ração disponibilizada e o peso final dos animais com o médico veterinário e supervisor de agropecuária, Augusto Egres. O Augusto já está por aqui com a gente, vamos recebê-lo. Muito bom dia para você, Augusto, seja bem-vindo. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Bom dia aos amigos do Ligados Integrados. Bom dia, obrigada por ter vindo conversar com a gente, Augusto. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vou mostrar aqui uma telinha que o nosso pessoal preparou. Vamos dar uma olhada aqui na tela, gente, para ficar mais fácil da gente entender, então, do que é que a gente vai falar, o que é conversão alimentar. Então, vamos lá. A gente tem na chegada dos pintinhos a pesagem das aves, então a agroindústria ela disponibiliza para o integrado os pintinhos e também a ração. Os pintinhos são pesados no alojamento e aí tem o fornecimento de ração. No final do período, quando os animais já gordinhos vão para o abate, eles são pesados de novo. É aí que está mais ou menos o cálculo da conversão alimentar, um desenho aqui só para o pessoal entender mais fácil, mas agora eu vou pedir então para você explicar de uma forma mais técnica, contextualizar. O que é a conversão alimentar? Isso aí, Julia. A conversão alimentar nada mais é, né, de quantos quilos de ração a ave precisa comer para produzir 1 quilo de carne, né? Então hoje a ração ela é um dos maiores indicadores do custo alimentar, do custo da ave, né? Representa 70% do custo da ave é a ração, né? Então, por isso que é um indicador muito importante aí, todas as integrações e todos os integrados estão muito ligados à conversão alimentar, né? É um cálculo simples, né? Nada mais é de quanto que a ave comeu para produzir 1 quilo de carne, né? Então, a gente pesa as aves na chegada, ou o próprio incubatório já fornece, ou o produtor pode fazer uma amostragem do peso dos pintinhos na chegada, a gente fornece a ração. E no final de cada semana, quando a gente reproduz o peso das aves, normalmente são 7, 14, 21 dias, 28, né, semanalmente, a gente tem uma estimativa do peso das aves e quanto de ração comeu até aquele dia da pesagem, até aquele momento, e a gente vai acompanhando a conversão alimentar semanalmente para nós ter uma ideia de como o nosso lote está evoluindo, né? Mas o valor exato, né, o número exato de conversão, a gente consegue ele no final da vida do lote, então, né? Então, quando é pesado 100% das aves no abatedouro, né? Então, quando a gente tem o peso exato final do lote e a ração consumida final do lote, que a gente consegue o nosso indicador, então, final e com uma precisão de 100% aí de conversão alimentar, né? E a conversão alimentar, né? Ele é um indicador que quanto mais baixa ela, menor, né? Então, ou seja, quanto menos quilo de ração a ave precisar consumir para produzir 1 quilo de carne, melhor vai ser o indicador, mais barato vai ser essa ave, né? Ele vai produzir 1 quilo de proteína comendo menos ração, né? O número exato, ele depende muito da integração, né? Do tipo de ave que está produzindo, se é ave leve, se é ave pesada, se é ração vegetal, se é animal, né? Mas o que é importante o produtor saber, né? O produtor conhecer a meta, né? Saber quanto que a sua integração, quanto que a sua região está fazendo de conversão alimentar, para buscar sempre o número melhor que a meta, né? Que é onde o produtor tem meritocracia e ganha mais pelo lote entregue, né? Então,
a importância da conversão, o produtor sempre está ligado, sempre acompanhar quanto que é a meta, quanto que é o número que a sua integração, que a sua região está produzindo no momento, né, para alcançar uma conversão melhor que a meta. Então, reforçando, como eu disse, a integradora, ela disponibiliza para o produtor o pintinho de um dia e a ração. E aí o produtor, então, ele é responsável por engordar esse frango até o momento do abate, né, engordar com qualidade, é claro, consumindo a menor quantidade de ração possível. Só que a ração é à vontade nos aviários, não é? Então, qual que fica a dúvida aí? O que é que eu gostaria que você explicasse? Por que um produtor consegue que o animal dele consuma menos ração que um outro produtor, por exemplo? Aí eu gostaria que você falasse, é claro, sobre ambiência, qualidade da ração, qualidade da água, tudo isso que faz com que o animal não só se alimente, mas absorva os nutrientes daquela ração. E é aí que ele vai engordar com mais qualidade que um outro animal, por exemplo, não é isso? Com certeza. A conversão alimentar, né, ela é um indicador que ele é multifatorial, digamos assim, ele depende de todas as etapas da cadeia, né, desde a parte de nutrição, linhagem genética, sanidade das aves, manejo propriamente dito, né. Mas normalmente essa questão de linhagem, nutrição, tudo, ela é muito semelhante entre as unidades, ou seja, o produtor daquela região, ele recebe uma genética muito parecida, uma nutrição muito parecida, né. E o que faz o diferencial normalmente é a questão do manejo das aves mesmo. Hoje, onde a gente vê as melhores conversões, né, onde os produtores se sobressaem em conversão, né, Júlia, que eu acho que é a principal dica que eu posso dar e ajudar os produtores que estão aqui nos acompanhando, né. Os produtores que se sobressaem normalmente com conversão alimentar hoje são os produtores que eles têm o básico, o feijão com arroz bem feito. O que seria o básico, feijão com arroz bem feito, né? Uma cama boa, seca, bem manejada, uma boa regulagem de equipamentos, uma boa regulagem de água, uma água de qualidade, clorada, com uma temperatura correta. Porém, o produtor que normalmente se sobressai, além dele ter o feijão com arroz bem feito, ele tem um olho, um compromisso muito grande com a questão do comportamento das aves, né? Então a gente vê hoje nas granjas que o produtor, além de garantir o básico, de garantir os manejos essenciais muito bem feitos, ele tem um diferencial a mais, que é olhar e tomar pequenas decisões durante o dia para fazer ajustes finos com o que a ave está solicitando no dia, no momento, né? Então a gente percebe a campo hoje bem nítido nas visitas, né? Os produtores que conseguem conversão alimentares melhores que a meta, que ganham meritocracia em conversão alimentar, são produtores que têm os manejos básicos muito bem realizados, mas eles têm um a mais que isso, né? Eles conseguem, na rotina do dia a dia deles, observar o comportamento das aves. O pintinho, ele manifesta muito para nós o que ele está sentindo, né? Através do comportamento, e em cima do comportamento das aves são tomadas decisões durante o dia a dia, né? Eu vou trabalhar meio grau acima, meio grau abaixo, vou ventilar um pouquinho mais, vou ventilar um pouquinho menos, vou dar o espaçamento talvez um dia antes, um dia depois. Então, esse ajuste fino que o produtor faz baseado no comportamento das aves, como que está o pintinho dele, como ele está se comportando dentro do galpão, que normalmente faz o diferencial na conversão alimentar lá no final do lote, né? Então, executar bem o básico, né? Mas além disso, ter uma visão muito grande em cima do que a ave está manifestando, né? Do que a ave está nos dizendo, e em cima disso a gente tomar ações, né, o mais rápido possível para sempre buscar o melhor comportamento, que quando a ave está expressando o melhor comportamento, nós vamos ter o melhor consumo e, consequentemente, também a melhor conversão alimentar. Augusto, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Esse assunto de conversão alimentar eu sei que rende bastante, então já fica o convite para você voltar numa nova oportunidade, a gente continuar falando sobre isso. Muito obrigada, boa semana para você, até mais. Muito obrigado, Júlia, boa semana para vocês também. Obrigada. E agora é hora da gente saber como é que fica o tempo aí na região onde você mora, onde você trabalha, e é por isso que a Kelly Ávila já está chegando por aqui com a gente. Bom dia para você, Kelly. Bom dia, Júlia, bom dia a todos. Bom início de semana, e a gente já começa com temperatura um pouco mais amena no sul e no sudeste, não é ainda uma frente fria muito forte, mas as temperaturas começam a cair um pouquinho, pelo menos até quinta-feira a gente vai ter um pouquinho de sensação térmica um pouco mais baixa aí, é preciso ficar atento aí às granjas, porque vai fazer um friozinho. Não muito forte, mas tem frio. Trouxe aqui
aqui o mapa para a gente dar uma olhadinha. A gente vai dar uma olhadinha agora onde vai ter chuva. Nessa mancha mais escura que pega boa parte da região amazônica, do Pará, parte do Mato Piba e também parte aqui do centro-oeste, Mato Grosso. Onde o tempo fica bem firme, continua bem firme, ali no sertão nordestino, na Bahia, boa parte de Minas Gerais do norte, parte também do norte de Goiás, Mato Grosso do Sul e essa área clara que pega aqui São Paulo e o leste ali do Paraná e de Santa Catarina e de parte do Rio Grande do Sul também. Vamos ter apenas pancadas mais isoladas de chuva em boa parte do país. Chuva forte mesmo só na mancha escura que a gente acabou de mostrar. E as temperaturas? Olha aí, as temperaturas máximas ali em Porto Alegre ainda continuam mais altas, de 33 graus. Começam a cair pouco a partir de amanhã. 28, 26, 27 aqui, pegando ali Florianópolis, Curitiba, São Paulo. Então, as máximas começam a cair um pouco, as mínimas vão ficar um pouco mais também estáveis ali, principalmente no sul e em parte do sudeste a partir de hoje, já entrando principalmente amanhã. Aí como é que fica o próximo período de chuva? A gente volta a ter um pouquinho mais de chuva em Santa Catarina, no leste de São Paulo e também do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e na região norte. Nas demais áreas, bem pouca chuva, pancadas isoladas, bem com cara aí de outono. Aí eu trouxe algumas cidades para a gente conferir aí como é que vão ficar os próximos dias. Bastos, que fica aqui no interior de São Paulo, grande produtor de ovos, olha só. A gente tem mínimas entre 22, 23 e 21, mínimas ainda bem altas e máximas aí entre 32, 31 e caindo um pouco na quinta-feira, olha aí. Quinta-feira o tempo fica bem fechado, terça e quarta o sol aparece e tem pancadas na quarta-feira também. Aí eu trouxe Caxias do Sul, que é produtor de perus. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar a previsão por lá. Mínimas, olha aí, 16 amanhã e olha aí, quarta e quinta, como eu disse, cai bastante um pouco a temperatura, olha aí. Quarta e quinta o tempo mais fechado, com pancadas mínimas de 13 e na quinta mínima de 10 graus. E olha só, olha como as máximas caem bastante, 28 e depois cai para 19 e 16 graus. Então, como eu disse, fazendo um frio, pegando boa parte ali da região sul e parte do sudeste também nos próximos dias. Aí a gente vai dar uma olhadinha em Ceará, Santa Catarina, produtora de frangos, olha só. Terça tem sol com pancadas de chuva, quarta e quinta o tempo fica um pouco mais fechado, pancadas também. Olha só as mínimas caindo, mínima de 17 cai para 14 e 13 na quarta e na quinta. E as máximas também, olha a diferença, vão cair 10 e 11 graus, olha aí, de 31 vai para 21 e 20 graus. Então a gente, como eu disse, tem essa frente fria que pega a parte do sul e do sudeste. As temperaturas vão cair um pouco mais, viu, Júlia? Então quarta, quinta e sexta, principalmente terça, quarta e quinta. Sexta já começa a melhorar um pouquinho. A gente tem essas quedas de temperatura aí, principalmente no sul e em parte do sudeste também. Nossa, que oscilações da máxima, né? E aí o outono vai ser bem assim, o pessoal precisa ficar, principalmente esse início de outono, a gente vai ter dias bem quentes, parecendo verão, daqui a pouco cai a temperatura já aparecendo um pouquinho de inverno. Então esse início de outono vai oscilar bastante, principalmente no sul e no sudeste, que é onde a gente tem essa variação maior de calor e frio. Tá certo. Boa semana para você. Boa semana, Kelly. bom início de semana. Mande perguntas pra gente aí, Isso que a gente aí. quer responder os telespectadores aqui. A gente se vê. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. até amanhã. Tchau, tchau. E depois do intervalo, vale a pena contratar um seguro rural para proteger os seus negócios? Vamos esclarecer as suas dúvidas sobre o assunto. Voltamos já. Meu nome é João Valdinei, somos integrados da unidade de Ceará de Itaiópolis. Meu nome é Ana Cláudia e Ligados Integrados, volta já! Estamos de volta. A sua granja está protegida contra eventuais situações de incertezas, de imprevistos? Você já pensou em contratar um seguro rural para estar amparado, estar menos vulnerável? Afinal, qual é o preço que se paga para minimizar riscos? Será que o investimento vale a pena? Vamos esclarecer as nossas dúvidas sobre seguro rural conversando com o analista financeiro Jean Carlo Ritter. Jean já está por aqui com a gente. Muito bom dia para você, Jean. Seja bem-vindo. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos que acompanham Ligados Integrados. Bom dia, Jean. Jean, a gente veio falando muito aqui nas últimas semanas sobre a questão da estiagem no sul do país e aí a situação das lavouras de soja, de milho. Como é que é no caso da pecuária, quando tem uma situação adversa que pode colocar em risco a própria propriedade, a estrutura do integrado? O seguro, ele pode ser uma alternativa para torná-lo menos vulnerável? É uma situação que vale a pena? É um custo-benefício vantajoso, na opinião de vocês, da integradora? Sim, com certeza, Júlia.
Quando a gente fala em segurança, né, principalmente dentro da nossa empresa atualmente, a gente dá bastante foco na segurança das pessoas, mas também não deixa de falar da segurança do patrimônio, principalmente dos nossos integrados, né? Então, o seguro é aquela situação, é parecido com um plano de saúde, né? A gente faz para não usar, mas ele é extremamente importante. Em situações adversas, por exemplo, em questões climáticas, principalmente que ocorrem nas nossas regiões, o seguro ele é extremamente importante porque ele vai preservar o patrimônio do integrado, né? Então, aconteceu alguma condição, por exemplo, uma enchente, né, que tenha danificado o patrimônio do produtor, a granja, o aviário, a granja de suínos, ele pode recorrer ao seguro para, então, estar realizando as reformas necessárias para que ele consiga continuar na produção, sem prejudicar o fluxo de caixa da propriedade e o endividamento também, né, porque geralmente ele vai precisar buscar recursos para então fazer as reformas para continuar na produção, né. Uhum. Eu dei como exemplo aqui uma situação climática, né, uma enchente, por exemplo, mas em que outras situações o seguro pode dar um maior conforto para o produtor, tanto de aves quanto de suínos? Então, a gente corre também, às vezes, riscos de explosões ou incêndios, né, raios em granjas que podem estar causando, então, defeitos na parte elétrica, né. Tudo isso aí, o seguro, ele tem a obrigação, quando o produtor for contratar ele tem a obrigação de cobrir. Então, qualquer prejuízo que possa causar dentro da granja por alguma situação adversa, a apólice, o seguro contratado por parte do integrado, ele tem que ter a obrigação de cobrir o prejuízo para que o produtor depois possa continuar produzindo de forma normal, né, e que ele não, que nem eu falei anteriormente, né, que ele não tenha dificuldades financeiras para seguir na produção. Um ponto importante, Júlia, que a gente sempre conversa bastante com os nossos integrados, seja de aves ou suínos, é que principalmente em granjas novas, onde o produtor faz investimentos altos, né, que esse seguro que ele for contratado, ele tenha que a cobertura desse seguro ele seja equivalente ao capital que o produtor investiu. Ou seja, o produtor construiu vou dar um exemplo, o produtor construiu uma granja de suínos lá que ele gastou um valor em torno de 10 milhões. O seguro contratado que ele vai fazer junto à instituição financeira ou terceira, esse valor de seguro ele tem que ter a cobertura igual ao valor que ele financiou no banco. Isso dá ainda mais segurança para ele, caso aconteça alguma coisa, a dívida dele também fique liquidada e assim ele possa ter tranquilidade, né, para produzir. A gente sempre espera que isso não aconteça, né, mas se acontecer, ele também não vai ter, vamos dizer assim, um prejuízo no caixa dele se acontecer alguma situação aí de risco, né. Claro, todo o trabalho do dia a dia é feito justamente para evitar tudo isso, né? Jean, para finalizar, é bom deixar claro que esse seguro ele não é contratado junto à integradora, né? Vocês até podem auxiliar, orientar o produtor, mas não é com a integradora diretamente. Não. O seguro ele está na nossa política de negócio, então ele é uma obrigação do integrado contratar ele, a gente contabiliza ele nos nossos custos de produção, mas ele não é por parte da integradora. Então o produtor ele deve procurar alguma instituição financeira, alguma empresa que trabalhe só com seguros, para que ele tenha o seguro em dia e que ele principalmente tenha segurança, né? Que ele trabalhe de forma tranquila com a sua produção e que o patrimônio dele esteja assegurado, né? Claro, mantém em segurança tanto a estrutura, quanto os animais, quanto a vida do próprio produtor e dos colaboradores e sua família, né? Jean, muito obrigada pela sua participação. Te espero aqui numa próxima oportunidade para a gente continuar falando sobre esse assunto tão importante que são os seguros, viu? Uma ótima semana para você. Obrigado também, Júlia. Com certeza foi um prazer estar de volta aqui, tá bom? Boa semana também. Um abraço. Boa semana, abraço.
E você pode ver e rever todas as nossas entrevistas e reportagens sempre que quiser. Basta acessar nosso canal no YouTube, youtube.com/ligadosintegrados e se inscrever. Assim você fica por dentro de todas as notícias sobre os setores de aves e suínos. Aproveita, envia agora uma mensagem no nosso chat por lá. E você também pode enviar vídeos e mensagens para a gente pelo nosso WhatsApp. Mande suas dúvidas, os temas que você gostaria de ver aqui no programa. Mostre um pouquinho do seu trabalho aí no campo. O número é 11 97571 3819. E se você quiser acessar os nossos outros conteúdos, como o nosso site, nossas redes sociais, basta você pegar o seu celular, ativar a câmera dele e mirar para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você já vai ter acesso a um link que te leva para as nossas plataformas digitais. Ligados Integrados vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Estaremos juntos durante toda a semana. Te espero amanhã. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.